espero que vocês estejam bem. Formatura tá chegando e a gente tá aqui hoje para sanar todas as suas dúvidas sobre o ativo intangível. Gente, é um assunto bem complexo, bem difícil de entender, desde a sua mensuração até a vida útil, conhecer na prática. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Eu, Gabriele Fernandes, e os meus colegas Thiago Aquiles e Matheus Oliveira vamos sanar todas as suas dúvidas sobre isso, porque a gente tem que formar com chave de ouro, sabendo direitinho o que é o ativo intangível, né? Mas para a gente conhecer, saber sobre o ativo intangível, a gente precisa primeiro o quê? Contextualizar. Saber o que é um ativo, primeiramente, né, gente? Um ativo, na definição contábil, ele é constituído por bens e direitos, né, da empresa, da entidade, tem que ser expresso em moeda e à disposição da administração. Mas também existe um conceito que eu acredito que complemente o conceito contábil, que é o conceito econômico e financeiro, que seria a capacidade de gerar benefícios futuros. Então, que seria ali serviços que serão prestados, o próprio produto, se for uma empresa de produtos, que vai ser entregue ao cliente. Muito bem, ótimo, sabemos agora o que é o ativo. Mas e o ativo intangível? Olha, gente, o negócio é tão sério, tão complicado, que Van Breda, um autor que fala a respeito da contabilidade, diz que é complicado. Se ele diz que está complicado, imagina eu. É complicado mesmo, gente. O que é o ativo? Desde a sua definição, saber que aquilo vai se encaixar como um ativo até estimar a sua vida útil. Então é difícil do começo ao fim. Mas a gente vai falar aqui tão bonitinho, tão certinho, que vocês vão entender tudo. Então, olha só, investimento, por exemplo. Investimento, ele não tem substância corpórea, mas ele não é um ativo intangível. Por que ele não é um ativo intangível? Vou explicar para vocês o que a CPC 04, que é o pronunciamento técnico que vai falar sobre o ativo intangível e os seus critérios de reconhecimento, fala que para se encaixar, para ele ser um ativo intangível, ele precisa ser não monetário. Primeira coisa, não monetário. Investimento é monetário, gente. Então, o investimento já não encaixa, mesmo ele não tendo substância corpórea. Então, não é só ter substância corpórea ou não que vai dizer se um ativo é tangível ou intangível. Até porque existe até umas divergências de ideia entre alguns autores a respeito do que encaixa e o que não encaixa, mas o pronunciamento tá ali para colocar ali 3 coisinhas que você tem que levar em consideração para poder encaixar ou não como um ativo intangível. Quais são essas 3 coisinhas? A primeira eu já falei, não ser monetário. A segunda é ser identificável. Você precisa conseguir identificar o item ali para poder colocar ele no ativo intangível. Não é as coisas que você não sabe o que é, não entende muito bem, aí você coloca no ativo intangível. Não é assim. Você precisa conseguir identificar. E a terceira coisa é não possuir substância física, que é a coisa que a gente mais escuta, né? Que a gente mais entende como sendo um ativo intangível. Mas tem que ter a soma desses 3 critérios para você conseguir colocar ele ali, reconhecer ele como um ativo intangível. E assim, exemplos de ativo intangível que a gente vê muito. Processos secretos, marcas, né? A coisa que a gente mais ouve falar, marcas, licenças, são coisas assim mais complexas, né? E aí a gente vai encaixando ali, vendo se realmente encaixa. Não é monetário, é identificável.
não possui substância física. Aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre o reconhecimento, né? Para a gente reconhecer um ativo intangível, a gente precisa levar em consideração 2 critérios para a gente conseguir incorporar no balanço patrimonial ou na demonstração, né, financeira. E aí, parece que tem muitas regras, né? Mas lembra aí, não ser monetário, ser identificável, não possuir substância corpórea, tá lembrando, né? Vocês estão lembrando. E agora, mais 2 critériozinhos para poder reconhecer. For provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade. Tem que ser em favor da entidade, tem que gerar benefício futuro, gente. Essa já é a definição ali de ativo. Para você se encaixar num ativo, já tem que gerar benefício econômico, né? Então, o ativo intangível também leva muito em consideração esse critério. Tem que gerar benefício econômico futuro e esse ativo, ele precisa ser gerado em favor da entidade. Uma marca é em favor da entidade, aumenta o conceito, né, em meio às outras marcas. Então, é um exemplo, né, gente? E o outro critério é que os custos do ativo possam ser mensurados com confiabilidade. Se não existe confiabilidade na mensuração, não tem como ser confiável, não é eu acho que, uma coisa assim meio assim chutada, né? Não pode, tem que ser certinho, tem que ser definível. Galera, então seguindo aqui, a gente avaliar essa probabilidade de geração de benefícios futuros e econômicos, é preciso fazer uma utilização de premissas razoáveis e comprováveis que represente uma melhor estimativa por parte da administração, né, relacionada ao conjunto de condições econômicas que vão existir ali ao longo da vida útil desse ativo. Então, tem que ser levado em consideração, assim, ao rigor, né? Para saber se, de acordo com as condições econômicas, com a vida útil e a utilização das premissas ali que vai ser razoável para que possa gerar um benefício futuro. E aí, o julgamento para avaliação do grau de certeza com relação aos benefícios que vão ser gerados são atribuíveis ao uso do ativo e deverá ser feito baseado na evidência do momento do seu reconhecimento inicial, com ênfase nas evidências externas. Então, ele precisa ser baseado no momento, ali no início, que você vai já colocar isso tudo, já vai ser julgado o grau ali. Tá, vai gerar benefício futuro? Vai, mas quanto? Então, isso já tem que ser definido ali no princípio, né? E aí, esse requerimento, ele é aplicável a custos que são incorridos inicialmente para adquirir ou gerar internamente um ativo intangível, que seria o caso da marca, né? A gente gera internamente, não tem assim não é um fator, não é uma coisa externa como uma licença, né? Que você precisa adquirir. A marca, ela é gerada dentro da empresa. A não ser que, claro, você peça para outra empresa criar, né? No entanto, podem ser classificados como ativos intangíveis os seguintes elementos, que eu já fiquei falando, né? Licença, marca aqui, que é os mais conhecidos, mas tem esses outros aqui que eu listei aqui na minha colinha. Para vocês entenderem um pouquinho, né? Para vocês verem alguns outros exemplos que a gente não tá, talvez, muito habituado. Mas são os gastos de implantação e pré-operacionais, marcas e nomes de produtos, desenvolvimento,
Goodwill, a gente estudou Goodwill, né? Vocês estão lembrados. Direitos de autoria, né? Direitos autorais, patentes, franquias, desenvolvimento de software, licenças, matrizes de gravação, alguns investimentos de longo prazo, viu? Alguns investimentos, não são todos, justamente por causa daquilo lá que eu falei sobre ser monetário. Então, se é a longo prazo, alguns podem sim se encaixar. E viu como que é complexo, né, gente? Porque alguns investimentos podem, outros já não podem. E tem que ser de longo prazo. E aí existem, claro, critérios para você poder encaixar ali o investimento no ativo intangível. Não é qualquer investimento que você vai colocar ali. E aí agora a gente vai para a parte da mensuração, que também está no nosso CPC 04 ali. É a estrutura conceitual para elaboração e apresentação da demonstração contábil. O CPC diz que as entidades podem, em determinadas circunstâncias, optar pelo método de custo ou pelo método de reavaliação para sua política contábil. Então, em certas circunstâncias, gente, não é sempre que acontece de você optar. Normalmente é o método do custo. Mas em certas circunstâncias, você pode optar pelo método de reavaliação, que eu vou explicar aqui para vocês, né? O que é a diferença dos dois. Então, esse pronunciamento, ele também diz que o ativo intangível, ele precisa ser contabilizado com base no método de reavaliação. Todos os ativos, eles precisam ser classificados também e registrados pelo mesmo método. Não pode ser um método para isso, um método para aquilo. Eu usei método de custo nesse outro eu vou usar o método de reavaliação. Se você optar pelo método de reavaliação, todos os itens ali, eles vão ser registrados com base no método de reavaliação. A menos que seja a exceção, que é quando não existir mercado ativo para o item. Então, tem essa exceção. Então, mas o que é esse método de ativo? Os métodos do ativo intangível, o método de custo e o método de reavaliação. O método de custo, ele é feito logo após o reconhecimento inicial. Um ativo intangível deve ser apresentado ao custo, menos se existir uma eventual amortização acumulada ou perdas estimadas por redução ao valor recuperável. Então, esse é o mais comum, método de custo, que vai ser ali no comecinho, quando você for reconhecer o seu ativo, você vai ver ali os custos para ele, né? E aí o método de reavaliação, que não é muito comum, que ele também é após o reconhecimento inicial. Isso é o critério de reconhecimento, né, gente, que a gente já viu. Na Lei 6.404 de 1976, diz que a reavaliação de bens tangíveis ou intangíveis não é permitido. E aí, existe um método de reavaliação que foge dessa lei. Então, ele é permitido por lei, ele é permitido legalmente, apesar de a Lei 6.404 dizer que não pode ser reavaliado. Então, o ativo intangível, ele pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo e à data de reavaliação. Então, se você opta pelo método de reavaliação, todos eles têm que ser pelo método de reavaliação, todos os itens do ativo intangível, e ele precisa ser correspondente ao valor justo, o valor justo da data da reavaliação. Então, gente, de acordo com o pronunciamento técnico, o valor justo ele deve ser mensurado em relação ao mercado ativo.
E essa reavaliação ela deve ser realizada regularmente para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não apresente divergências tão relevantes em relação ao valor justo. Então, agora, o nosso colega de classe, Thiago Aquiles, ele vai explicar um pouquinho sobre aquisição, sobre vida útil, um pouquinho mais sobre as normas. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando bastante, entendendo muito. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para mim é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, para eu compartilhar um pouquinho do que eu estudei e espero que todos entendam de forma clara. Continuando aqui com a fala da Gabi, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as aquisições dos ativos intangíveis. Bom, as aquisições dos ativos intangíveis, ela pode acontecer de três formas. A primeira é a aquisição de forma separada, a segunda é a aquisição por combinações de negócios e a terceira é aquisições por subvenções governamentais. Eu vou falar um pouquinho bem resumidamente, de cada uma e eu espero que vocês entendam. Bom, a aquisição de forma separada. Para a entidade ela adquirir o ativo intangível de forma separada, ela espera que, no mínimo, haja futuramente benefícios econômicos a seu favor. E como a gente sabe, todas as aquisições, todas as coisas que a gente compra têm um custo, né? E os custos desses ativos adquiridos separadamente, a gente vai incluir no seu preço de compra impostos de importações e impostos não recuperáveis, qualquer custo diretamente ligado à preparação do ativo para a sua finalidade final e vamos deduzir os descontos comerciais, os abatimentos e outros itens semelhantes ali adquiridos nesta compra. E quais são esses custos atribuíveis? A gente sabe que não são todos os custos que a gente tem, né, numa compra que eles são atribuíveis. Então, no CPC 04, ele já nos diz quais são esses custos aceitos. Bom, são três. O primeiro é os custos de benefícios aos empregados. Esses custos servem para que o ativo ele fique operacionalmente funcionando, certo? E também o segundo é os honorários profissionais. Esses custos de honorários profissionais, eles servem para que os ativos eles fiquem em condições operacionais, no caso. E o terceiro é custos com testes. Esses custos com testes, eles servem para verificar a funcionalidade adequada dos ativos. Bom, agora falando um pouquinho sobre a aquisição por combinações de negócios. Bom, eu já vou começar a explicar para vocês a aquisição por combinações de negócios com dois exemplos. O primeiro é que há algum tempo o Banco Itaú e o Unibanco, eles anunciaram uma fusão, originando então o Itaú Unibanco. Acredito que todos já devem ter ouvido falar deste banco, né? E há pouco tempo a Nubank ela anunciou a compra da EasyVest. Eu também acredito que todos saibam o que é a EasyVest, né? Bom, e essas fusões, aquisições, que resultaram na transferência de controle de uma empresa ou negócio em uma outra, a gente chama de aquisição por combinações de negócios, certo? E de acordo com o CPC 15, o adquirente ele deve contabilizar tanto os ativos identificáveis adquiridos, quanto os ativos que antes não eram contabilizados como ativos nas demonstrações contábeis da empresa adquirida. Ou seja, a gente pode imaginar que nesse sentido, se a EasyVest ela possui, vamos colocar no presente, que ela possui uma carteira de clientes que antes não era contabilizado como ativos nas demonstrações, agora, como a Nubank adquiriu este negócio, a Nubank vai poder contabilizar esses ativos adquiridos nas suas demonstrações contábeis. E é neste contexto que o CPC 04 determina que, na data da aquisição, a entidade contabilize os ativos intangíveis pelos seus valores justos, de forma separada do goodwill, resultante da combinação de negócios. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre aquisição por meio de subvenções governamentais. Aquisição por meio de subvenções governamentais, em alguns casos, um ativo intangível ele pode ser adquirido sem custo ou por valor nominal, por meio dessas subvenções governamentais. E isso pode ocorrer quando um governo transfere ou destina uma
entidade de ativos. Há uma entidade de ativos, como direito de aterrissagem em aeroportos, licenças para operações de estações de rádio ou televisão, licenças de importações ou cotas ou direitos de acesso a outros recursos restritos. Bom, agora, pulando um pouquinho, saindo da parte da aquisição do ativo, agora a gente vai falar sobre a vida útil e a sua divulgação. Mas a gente pergunta, tem como um ativo intangível ter vida útil? A resposta é sim e não, né? É meio estranho, mas um ativo ele pode ter a vida útil definida e pode ter a vida útil indefinida. Na vida útil definida é quando se espera que o ativo intangível gere entradas líquidas de caixa para a companhia. E na vida útil indefinida é quando não houver limite que possa ser previsto para o período em que se espera que o ativo gere entradas líquidas de caixa para a companhia. Bom, e a contabilização desses ativos baseia-se na vida útil, beleza? Um ativo intangível, vida útil definida, ele deve ser amortizado. Já o ativo intangível com vida útil indefinido, ele não deve ser amortizado. Bom, com relação ao ativo intangível com vida útil definida, a sua amortização é feita com base sistêmica ao longo de sua vida útil. E o método de amortização, ele deve refletir o padrão que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo intangível sejam consumidos pela companhia. Mas e os ativos intangíveis com vida útil indefinida? Eles não são amortizados, certo? Certo. Mas eles são submetidos ao teste de recuperabilidade e deve ser feita uma revisão periódica de forma a validar a sua vida indefinida. Porque a gente pode pensar assim, porque um ativo ele pode passar de vida útil indefinida para vida útil definida, pois indefinido não significa infinito, entenderam? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a divulgação. Segundo o Comitê de Pronunciamento Contábeis e o CPC 04, cabe à entidade divulgar as informações para cada classe de ativos intangíveis, fazendo distinção entre aqueles que são gerados internamente e os outros ativos intangíveis. E para essa divulgação, a gente precisa atentar a 4 exigências dadas pelo CPC 04. A primeira é que as vidas úteis de ativos intangíveis e se elas são definidas ou indefinidas, bem como taxas de amortização utilizadas. A segunda é métodos de amortização que foram utilizados para ativos intangíveis com vida útil definida. A terceira é detalhadas movimentações na conta do ativo intangível durante o exercício social, que é o saldo inicial, adições, baixas de saldo, enfim. E a quarta, que é as rubricas em que as amortizações dos ativos intangíveis estão registradas. E de acordo com o CPC 04, a entidade deve divulgar também informações relacionadas aos ativos intangíveis que perderam o seu valor conforme o CPC 01, que diz sobre a redução ao valor recuperável de ativo. Bom, agora falando, não menos importante, né, sobre as normas contábeis dos ativos intangíveis, e partindo aí para o final. As normas contábeis dos ativos intangíveis, a princípio, temos duas, sendo uma a brasileira e a outra internacional, e uma lei que rege sobre as normas brasileiras, certo? E no âmbito internacional, a gente tem a IAS, traduzindo para o português, a gente tem a Normas Internacionais de Contabilidade, de número 38. Ela fala sobre a natureza e reconhecimento dos ativos intangíveis, sobre a mensuração dos custos e a contabilização da amortização. E ela fala também sobre os ativos intangíveis não aplicados em outras normas, como os gastos com publicidades, treinamentos, patentes, licenças e etc. Bom, agora no âmbito nacional, aqui no Brasil, a gente tem a Lei de 11.638, de 2007, e temos o Comitê de Pronunciamento Contábil 04, que é o CPC 04.
A lei de número 11.638/2007, ela vem alterar e vem revogar e introduzir novos dispositivos, principalmente no que se refere à elaboração das demonstrações contábeis, objetivando a adequação dos relatórios contábeis brasileiros à nova realidade, tendo em vista o processo de globalização e as mudanças dos padrões contábeis brasileiros. São várias mudanças e é para isso que a lei de 11.638 de 2007 serve. E agora, falando um pouco sobre o CPC 04, ele trata também dos ativos intangíveis apresentando critérios específicos para o reconhecimento, para os métodos de mensuração do valor contábil e a divulgação desses ativos, sendo uma correlação com as normas internacionais de contabilidade, que é a IAS 38. Bom, e agora? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso, e agora a gente vai sair um pouco da parte teórica e vamos para a parte prática, agora com o Matheus. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Eu vou dar continuidade à apresentação do seminário agora, com uma parte um pouco mais prática do que vocês viram até então. A Gabi e o Thiago se atentaram em falar as definições, as teorias relacionadas ao ativo intangível, e eu pretendo mostrar para vocês uma parte um pouco mais prática, né? Para isso, antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar as telas que eu preciso para fazer isso. Para começar, eu tenho que ser justo aqui e dizer a fonte do meu trabalho. O que eu vou fazer aqui é uma reprodução, uma reprodução de uma pesquisa, ou melhor, de uma análise feita nesse artigo científico aí, ó, divulgação de ativos intangíveis, um estudo em empresas familiares listadas na Bolsa de Valores, né? Esse artigo científico foi publicado no 14º, foi apresentado no 14º Congresso da USP de Controladoria e Contabilidade. Esse congresso foi intitulado Novas Perspectivas na Pesquisa Contábil. Ele está publicado nos Anais da USP de 2014, e o acesso é através desse link que eu deixei aí. O que este trabalho faz e que eu vou reproduzir? A gente sabe que o CPC 04, ele traz a legislação para mensuração e divulgação dos ativos intangíveis nas demonstrações contábeis. E aí, baseado, né, no que esse trabalho fez, eu vou escolher eu escolhi duas empresas para fazer essa análise junto com vocês, à luz do CPC 04, tá bem? Eu tenho aqui um checklist, que é um resumo de vários tópicos do CPC 04, que tem que tem aí, como eu disse, né, um resumo desses tópicos para a gente analisar se as empresas estão cumprindo o CPC 04 ou não, tá? Eu não vou ler esses 21 tópicos agora, não vai compensar para a gente fazer isso, né? Mas aí, com o decorrer da apresentação, a gente vai conhecer pelo menos os mais importantes para a nossa análise agora em questão. A primeira empresa que eu selecionei, vamos lá, ela é essa daqui, ó, o Banco Inter. O Banco Inter é um banco digital, os bancos digitais estão super em alta agora, né? Ele é um banco sediado em Belo Horizonte. E essas demonstrações contábeis aqui, eu consegui pelo nosso site da Bolsa de Valores, o B3, tá bom? Antes de qualquer coisa, é importante, né, a gente falar a respeito da confiabilidade dessas demonstrações contábeis, e a gente tem isso, eu tenho uma colinha aqui que vai me dizer as páginas, né? Aqui, ó, no relatório dos auditores independentes. Eu não vou entrar aqui no mérito da auditoria, é claro. A gente até vê aqui, inclusive, ó, a auditoria feita pela KPMG, uma das maiores empresas de auditoria no mundo. Não vou entrar no mérito da auditoria, mas é importante a gente ver aqui, ó, que as demonstrações financeiras, na opinião da KPMG, elas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira e patrimonial, tanto individualmente e da forma consolidada, né, do Banco Inter, uma vez que é um grupo empresarial, na data em questão, 31 de dezembro de 2020. E, partindo disso, eu vou lá para o nosso primeiro tópico, né? O primeiro tópico ali, ó, diz que
deve ser demonstrado, né, ali nas demonstrações contábeis, o valor contábil bruto do ativo intangível e eventual amortização acumulada. Pois bem, vamos lá. Isso eu vou encontrar aqui na página 12. Na página 12, a gente tem o balanço patrimonial. E aqui, onde eu vou destacar, a gente vai ter isso sendo atendido. A gente tem aqui, ó, ativos, nessa linha onde está escrito ativos intangíveis, a gente tem o valor bruto, né? Eu vou pegar essa linha aqui como exemplo. Esse 222.241 é o valor bruto do ativo intangível aqui, nesse momento. A gente tem a amortização acumulada logo abaixo. Perfeito. O tópico 3 diz, ou melhor, o tópico 2, diz que também deve ser demonstrada, né, a rúbrica da demonstração do resultado em que qualquer amortização do ativo intangível for incluída. O que significa isso? Eu tenho esse valor bruto de intangível e eu tenho essa amortização acumulada. Significa, então, que o saldo atual é esse daqui, ó. Se eu tenho 222 mil de bruto, 241, e 48.649 de amortização, eu tenho líquido de 173.592. Eu estou usando esse aqui de exemplo, né? Mas aqui a gente vê controladora e consolidado em 2019 e 2020, tá? Mas citei esse primeiro aqui, controladora 2020, como exemplo de valores. O tópico 3 diz que a conciliação do valor contábil no início e no final do período deve aparecer também. Essa conciliação do valor inicial e final, ela é muito parecida com o extrato bancário, né? O extrato bancário é isso, ele mostra a partir de uma data inicial e da final, ou melhor, no intervalo de datas, né? Inicial e final, ele mostra a variação, as entradas e saídas. Então, é parecido com isso. E reparem que nesse tópico 3, abaixo dele, tem vários subtópicos, né, que vai até o tópico 13. Ó, 1, 2, 3, por exemplo, o tópico 3 diz que tem que ser mostrado ali os ativos intangíveis adquiridos por meio de combinação de negócios, e por aí vai. Eu vou colocar aqui, na página onde tem essa movimentação, é lá na página 50, para mostrar uma coisa interessante para vocês. Existem empresas e empresas, né? Eu vou ser bastante sucinto para falar isso aqui, pelo seguinte: essas movimentações, elas vão variar de acordo com a necessidade e com as especificidades da empresa. No caso do Banco Inter, de todas essas movimentações aqui, as que foram mostradas, foram divulgadas ali naquela movimentação que eu mostrei para vocês agora, é o tópico 7 e o tópico 11. Vamos lá. O tópico 7 diz assim, ó, que deve ser mostrado ativos classificados como mantidos para venda, não tem, ou incluídos em grupo de ativos classificados como mantido para venda, também não tem, e outras baixas. As baixas a gente tem, né? O que são essas baixas aqui, ó, a terceira coluna? As baixas são os valores, assim como, por exemplo, um ativo imobilizado, em algum momento ele vai ser totalmente depreciado e a gente vai fazer a baixa dele, a mesma coisa acontece com o ativo intangível, a gente vai amortizando ele até ele ser totalmente amortizado, a gente faz a baixa dele. O outro tópico que a gente pode citar dessa movimentação é o tópico 11. O que o tópico 11 diz? Qualquer amortização reconhecida no período. A amortização está aqui, ó. É o que? O terceiro, quarto, quinto, a quinta coluna. Está aqui a amortização sendo mostrada com mais detalhe, né? Outros tópicos desse checklist não compensam, não fazem sentido para a empresa. Por exemplo, eu vou citar aqui o tópico 12, ó. O tópico 12 diz que tem que ser mostradas as variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações para moeda de apresentação e de operações no exterior. Enfim,
o Banco Inter é um banco brasileiro com público, com mercado brasileiro. Isso aqui não se aplica ao Banco Inter. Eu posso citar também o 6, ó. O tópico 6 diz que tem que ser evidenciados os ativos intangíveis adquiridos por meio de combinação de negócios. Em 2019 e 2020, o Banco Inter não adquiriu ativos intangíveis por meio de combinação de negócios. Você vendo as demonstrações contábeis, as notas explicativas, você vai ver isso. Então, não é o caso para a empresa. Fazendo isso, né, vendo aqui o que se aplica a ela, o que não, eu posso pular para o tópico 13. O tópico 13 diz assim, outras alterações no valor contábil durante o período. Aqui na movimentação, o que a gente vê além disso? De movimentação, né? Tem uma que eu não citei, eu devia ter citado mais no início, é o tópico 4. Vou até circular ele aqui para mim. O tópico 4 diz adições. O que são essas adições? O valor que foi somado a esses ativos intangíveis nesses exercícios aí. Aqui, da controladora no ano de 2019, ou melhor, no ano de 2020, e aqui a gente tem o consolidado no ano de 2020. E reparem que a gente tem isso aqui no consolidado também, aqui na controladora, embaixo no consolidado. O tópico 13 diz para a gente ver, como eu disse, né, as outras alterações. Que outra alteração a gente teve? A transferência, né, as transferências. É comum também com o ativo mobilizado, vou fazer uma comparação com ele aqui, por exemplo, uma construção quando está em andamento, a gente vai ter ali uma conta para construção em andamento. Quando ela é finalizada, esse valor, aquele saldo, ele é transferido para o saldo de edifícios, de edificações e por aí vai. Isso aqui é uma coisa parecida. A gente tinha um intangível em andamento, que pode ser, por exemplo, um software que estava sendo desenvolvido, ele, estando em desenvolvimento, ele está aqui, e aí ele sendo desenvolvido, ele vai para a sua conta, a qual ele deve ir mesmo. Dando continuidade aqui, eu posso ir para o próximo tópico, o tópico 14, que diz assim, em relação a ativos intangíveis avaliados como tendo a vida útil indefinida, o seu valor contábil e os motivos que fundamentem essa avaliação. Pois bem, isso está lá na página 26, vamos lá. E esse tópico é interessante, uma coisa nele é interessante. Ativo intangível. Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados de forma linear pelo prazo de vida estimada. Isso aí a gente já está acostumado, né? Se o prazo de vida estimada é de 10 anos, então ele vai ser amortizado a 10% ao ano, né? Que é a divisão de 100 por 10. E os de vida útil indefinida são testados semestralmente para identificar eventuais perdas por redução ao valor recuperável. É interessante que ele cita isso daqui, mas quando a gente vai entender, quando a gente vai olhar, né, como que é feita essa amortização, reparem que todos os ativos intangíveis aqui têm uma taxa fixa, né? Então, todos eles têm vida útil definida. E aqui no tópico, o texto diz que ele tem que apresentar razões para descrever os fatores mais importantes que levaram à definição de vida útil. Isso a empresa não faz, ela aqui não define o porquê, o motivo que levou ela a entender que isso deve ser entendido como um ativo intangível de vida definida, de vida útil definida, tá? O próximo tópico diz que é necessário uma descrição, o valor contábil já mostrei, e o prazo de amortização, eu vou sendo mais sucinto assim, a descrição está logo aqui embaixo, ó. O que são direitos de uso? São softwares e licenças adquiridos de terceiros e utilizados na prestação dos serviços de processamento de informações do Grupo Inter. E o que são os custos de desenvolvimento? Aqui, ó, tópico B. São os gastos com desenvolvimento de novos produtos ou serviços que visam incrementar a receita do Grupo Inter. Então, aí está definido o que são esses ativos intangíveis. Eu estou no tópico 15, né? O tópico 16, olha só o que ele diz, em relação a ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência governamental. Não é o caso também, o texto
ali da nota explicativa não cita em momento nenhum que há ativo intangível adquirido por meio de subvenção ou alguma assistência governamental, então o tópico 17, 18 e 19 são desconsiderados aí, assim como o tópico 20 e 21, né? Por exemplo, o tópico 20 diz que deve ser mostrada a existência dos valores contábeis de ativos intangíveis cuja titularidade é restrita, não tem ativo intangível com titularidade restrita, assim como compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos intangíveis. Em momento nenhum ele mostra os valores que foram assumidos, né, os passivos que foram assumidos da aquisição de ativos intangíveis, até porque a gente vê aqui que não houve aquisição, houve esse aumento aqui, ó, né? Cadê? Acho que está em cima, está embaixo. Cadê o aumento? Está aqui embaixo. Mas, em momento nenhum, ele mostra aquisição de um ativo intangível diferente. Tá bem? A segunda empresa que foi selecionada é a nossa CEMIG, a Companhia Elétrica do Estado de Minas Gerais. CEMIG é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, é controlada pelo governo de Minas. Aqui eu tenho o relatório dos auditores independentes, que diz também que as demonstrações financeiras apresentadas, ou melhor, apresentam adequadamente os aspectos relevantes à posição patrimonial financeira da CEMIG em 31 de dezembro de 2020. Ótimo. O relatório dos auditores independentes é positivo. Vamos lá. A gente começa aqui na página 42. Na página 42, a gente vai ter o primeiro tópico atendido. Cadê o primeiro tópico? Valor contábil bruto e a amortização. Aqui a gente tem o valor bruto e a sua amortização logo do lado. Então, aqui a gente já vê o tópico 3 sendo atendido, o valor líquido. O tópico 3 é aquele que tem vários subtópicos dentro dele. No caso da CEMIG, a gente vai analisar o 10, o 11 e o 13. O tópico 10 diz assim: reversão por perda de desvalorização de ativos apropriada ao período de acordo com o CPC. Então, vamos lá. Está na página 42 e está nesse texto aqui. O que seria essa reversão por perda de desvalorização de ativos, né? É provisionada uma desvalorização dos ativos, né? Mas aí, quando percebe-se que essa desvalorização não foi o valor daquela provisão, foi a menor, então é feita uma reversão dessa perda. Isso está logo aqui, ó. Dentre as adições realizadas no exercício de 2020, esse texto está em destaque, no montante de 37.924, com certeza está em milhar, né? Está contemplada uma reversão de 1.107, a título de encargos financeiros, conforme apresentado na nota explicativa número 18, destas demonstrações financeiras. Está aqui esse valor sendo especificado. Tópico 11 também. Qualquer amortização reconhecida. A amortização é aqui, ó. Mais uma vez, ela está aqui nesse movimento, de forma mais detalhada. Aqui a gente tem o saldo em 31 de dezembro de 2018, e a gente tem adições, que é o tópico 4, né, que eu não cheguei a citar, mas está aqui também, as transferências, aquela mesma situação que eu citei anterior, as baixas, outras transferências, a amortização. E a gente vai para o saldo de 31 de 2019, 31 de dezembro de 2019, a gente tem essa movimentação, e aqui, mais uma vez, o saldo em 31 de dezembro de 2020. Então, basicamente, está aí todo desde o tópico 4 até o tópico 13, sendo atendido aí. O tópico 13 é esse que eu acabei de citar, né, outras alterações. Outra que não foi citada aqui seria a da transferência, que dá para citar aí, que eu já acabei de falar também. Nós temos também
no tópico 14, tópico 14 diz assim, né, como eu já tinha lido, a gente tem que ver se os ativos têm vida útil definida ou indefinida e ver se a empresa apresentou razões, os motivos para isso. Está lá na página 42. As principais taxas de amortização que consideram a vida útil esperada dos ativos refletem o padrão de consumo esperado dos mesmos. Então, repara que aqui a taxa de amortização, ela é de acordo com o padrão de consumo esperado. E eles são revisados anualmente pela administração, né? Está aqui todas as taxas de amortização. Mais uma vez, a empresa não cita o que levou ela a entender que o software, por exemplo, tem vida útil estipulada, e por aí vai, né? O tópico 15, uma descrição, o valor contábil e o prazo de amortização. O prazo de amortização ele não cita, mas ele vai dar uma descrição aqui desses ativos intangíveis. A descrição dos ativos intangíveis está logo aqui, que no caso da CEMIG, é uma empresa com um produto só, eu posso dizer assim, né, a distribuição de energia elétrica. Então, está aqui, ó, o que é o ativo intangível da CEMIG? O ativo intangível encontra-se registrada no ativo intangível a parcela, ó, o que é? A parcela da infraestrutura de distribuição que será utilizada durante a concessão, tá? Isso é o ativo intangível da CEMIG. E, por fim, lá no tópico, o último tópico aqui que a gente vai aproveitar para a CEMIG é o tópico 21, o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos intangíveis. O que ela tem de passivo assumido pelo fato de ter adquirido esses ativos intangíveis? Isso está lá na página 81. Isso a CEMIG mostrou aqui na sua nota explicativa. Obrigações contratuais. A companhia possui obrigações contratuais e compromissos que incluem a compra de energia elétrica, conforme demonstrado na tabela a seguir. E aqui a gente tem a compra de energia elétrica de Itaipu, outra compra de energia feita em um leilão, e por aí vai. Interessante que aqui a gente tem o valor dessas obrigações ano por ano, né? Até 2025, ano por ano, e, 2026 em diante, por exemplo, a lá da Itaipu, ela tem esse valor aqui assumido para pagar a partir de 2026, por conta desses contratos de compra de ativo intangível. É isso, é basicamente isso. Viram que é um assunto muito complexo, muito grande, são vários tópicos para serem atendidos. As empresas atendem aqueles aos quais a realidade da empresa se aplica, e basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí alguma coisa que eu disse. Obrigado. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre o ativo intangível, que ele não é toda essa complexidade que a gente coloca na cabeça. É um pouquinho complexo? Mas nada muito assim, né? Nada muito que fuja da contabilidade, o que não é complexo na contabilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo aqui, do nosso seminário, que vocês tenham aprendido com a gente também aprendeu muito com todos os seminários que tiveram e com a pesquisa desse, né, claro. E é isso, galera. Beijo no coração de vocês. Espero que a gente possa se ver. Não sei se nas aulas presenciais vão voltar a tempo, mas a gente se vê na formatura com certeza. E é isso, galerinha. Beijinho, tchau!